Olá, amigos. Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da programação doutrinária do Centro Espírita Antônio Olímpio, em São Paulo. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Na verdade, é Centro Espírita Antônio Oliveira. É porque eu acabei de fazer uma live aqui pelo o Olímpio, me perdoe. Então, para todos do Centro Espírita Antônio Oliveira, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja hoje, agora e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer e nós somos de Salvador, Bahia, e hoje nós vamos trabalhar com vocês um tema que faz parte da programação doutrinária da casa nesse mês, que é o livro Palavras de Vida Eterna, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem é a de número 143, intitulada Ao Clarão da Verdade. Uma mensagem que todos nós deveríamos refletir com cuidado pela importância do conteúdo que ela nos traz. Mas antes de nós vermos cada um dos parágrafos, refletindo um pouco a respeito do que nos traz Emmanuel, a respeito do clarão da verdade, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos preparando então para o início do nosso encontro de hoje, ok? Então, nós vamos colocar aqui uma música para nos prepararmos para esse trabalho de agora. Amado Jesus, Senhor da vida, abençoa-nos, fortalece-nos na tua paz, na tua fé, para que consigamos vencer os obstáculos naturais da nossa caminhada. Abençoa todos os companheiros ora aqui presentes na live do Centro Espírita Antônio Oliveira. Abençoa também aqueles que virão mais tarde nos assistir em outros horários. E também extensivamente aqueles que nunca virão nos ver e nos prestigiar. Que Deus os alcance, que Deus os proteja e que o trabalho de hoje transcorra em clima de paz, de harmonia, a fim de que saiamos todos nós daqui hoje, fortalecidos na energia da fé, do amor, da paz. E assim, com votos de paz, nós iniciamos o nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, então, boa noite a todos, a todas e a todes que nos acompanham nesse momento pelo canal no YouTube do Centro Espírita Antônio Oliveira. Para vocês que já estão aqui presentes, que chegaram depois do início da nossa prece, sejam bem-vindos, bem-vindas, obrigado pela presença, obrigado pela participação. E quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer, sou de Salvador, Bahia, e hoje nós vamos falar a respeito desse tema que nós encontramos no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria espiritual de Emmanuel, por Chico Xavier. E a mensagem de número 143, que foi intitulada como sendo Ao Clarão da Verdade. E a partir desse momento, nós vamos refletir a respeito de cada uma das passagens dessa mensagem, fazendo breves apontamentos por conta do tempo.
e nós encontramos essa mesma mensagem em um canal no YouTube e nós trouxemos para cá a fim de que nós possamos refletir cada parágrafo e cada colocação que Emmanuel nos faz durante a mensagem. Deixa eu trazer aqui. Então, eu vou ficar aqui pequenininho, mas eu estou aqui e a gente vai conversando um pouquinho a respeito dessa mensagem. Conforme dissemos, ela foi intitulada Ao Clarão da Verdade. E Emmanuel começa dizendo assim, a partir de uma citação de Paulo aos Efésios 5:8. Nessa mensagem, ele vai dizer: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo. É uma informação que Paulo encaminha para os seguidores de Jesus da comunidade de Éfesos a respeito desta ideia, que antes eles caminhavam na treva, porque desconheciam a verdade. Agora que eles a possuem, devem caminhar como filhos da luz. E só nessa passagem nós temos aqui inúmeras reflexões que podemos fazer. Porque apesar do conhecimento da verdade que liberta, quantos são aqueles que ainda hoje caminham nas trevas da ignorância, que preferem a escuridão, as sombras, do que viver dentro da consciência da verdade que já possui. Por esta razão também disse Jesus: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas acima do velador, para que todos que passem vejam a luz que sai de vós. Tem a ver exatamente com essa passagem em que Emmanuel retira de Éfesos, da carta aos Éfesos, em 5:8. Vamos rever a citação? Ele vai dizer: porque noutro tempo ereis trevas, eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Porque Jesus surge para aquele povo através dos pergaminhos que foram escritos pelos discípulos a respeito da vida de Jesus, para que a luz pudesse se fazer para eles. Andai como filhos da luz. E repetimos, quão poucos de nós assim o fazemos, em que pese o conhecimento da verdade libertadora. Todo esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para que possamos fazer um caminho mais fortalecidos na fé, na confiança em Deus. E a partir então dessa citação, Emmanuel começa a desenvolver o seu texto. E ele diz assim: curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. E se nós formos computar o tempo que nós gastamos entre o trabalho e o entretenimento, entre a vigília e o sono, veremos que é um tempo absurdamente grande. E aí, nesse ponto, eu me recordo que uma certa feita, olhando aquelas postagens que nós vemos nas redes sociais, uma dizia que, se nós fôssemos computar o tempo que nós passamos durante um ano nas redes sociais, era tempo suficiente para que nós lêssemos também nesse mesmo ano mais de 200 livros.
E nós poderíamos nos perguntar, mediante esta comparação, quantos livros você já leu esse ano, de 2022 até aqui, dia 19/8/2022? E quanto tempo você já dispensou para ficar nas redes sociais? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Então, o que ele quer mostrar, Emmanuel, por sua vez, que essas curiosas estatísticas que são feitas medem o tempo em que nós passamos entre a vigília e o sono, entre o trabalho e o entretenimento. E veremos que a parte do sono e a parte do entretenimento provavelmente é muito maior do que o tempo que levamos na vigília e no trabalho. Seguindo ainda, ele vai dizer, e aí eu vou sair daqui para poder vocês verem a mensagem. Muito importante para que cada um de nós, porém, um balanço pessoal de quando em quando acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Que é outro ponto que muitas vezes nós não nos damos conta, porquanto esse mesmo tempo que nós gastamos com as nossas lamentações prejudiciais, no sentido da reclamação, no sentido da malquerança, no sentido de que nós estamos insatisfeitos, é um tempo altamente dispendioso e que nós não nos damos conta. E hoje parece-nos que cada vez mais isso se torna como que uma cultura, uma síndrome dos polis queixosos, dos polis reclamantes, dos polis satisfeitos. Porque para tudo nós temos uma insatisfação e uma queixa para sustentar. Então ele vai dizer, muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal de quando em quando acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Uma vez que nós fazemos o balanço para a vigília e o sono, para o trabalho e o entretenimento. Que incluamos nas nossas pesquisas, nas nossas avaliações também, esse tempo que nós gastamos nas queixas e nas lamentações. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Nesse ponto, ele se refere, em particular, os processos reencarnatórios pelos quais todos já passamos, que na sua maioria, mesmo com o advento da vinda de Jesus entre nós perdemos um tempo valioso reencarnatório nessas queixas, nessas preocupações, nessa busca desenfreada pelo ter, nessa necessidade cada vez mais de preencher o nosso vazio existencial com frivolidades, com entretenimentos, com viagens, com descansos e por aí vai, pois que nos são muito comuns esse tipo de comportamento, até porque a sociedade nos estimula a essa prática, como sendo recursos de aliviarmos as preocupações ou então de sermos pessoas felizes, reconhecidamente social. Mas que nem sempre atendem às nossas necessidades interiores. Então, só relembrando esta fala de Emmanuel, ele diz, óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual.
Esses labirintos são aquelas provações difíceis, as dificuldades naturais, ou como hoje nós as conhecemos como as vicissitudes de um planeta ainda em provas e expiações. E seguindo, ele vai considerar: em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios, por conta da nossa liberdade de escolha, na sua maioria destituída de uma consciência de dever, de um valor espiritual, de uma noção da nossa realidade espiritual. Ou inadvertidamente esquecemos daquela advertência crística, quando ele nos disse que a semeadura seria livre, mas a colheita obrigatória. Pela falta de responsabilidade perante as nossas escolhas, nós agimos precipitadamente para que mais tarde pensemos na ação perpetrada e nos arrependamos tardiamente, sem a possibilidade, muitas vezes, de refazer o equívoco, o engano, em que pese que a consciência já dizia não fazer, em que pese ainda também os aconselhamentos, as advertências vindas de pessoas próximas, de entes queridos, quando não, da própria experiência da vida daqueles outros que intentaram e que também foram mal sucedidos. Por uma questão de orgulho, por uma questão de vaidade. E aí nós poderíamos propor a seguinte reflexão: você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir também sobre isso? Que é possível que nós estejamos, eu e vocês, em uma situação semelhante e que mais tarde poderemos nos arrepender pelas escolhas feitas e que tardiamente nos demos conta de que não deveríamos? Apesar de que, no nosso estágio de evolução, a consciência já estabelece para nós o que é certo, o que é errado, o que devemos e o que não devemos. Haja vista que o próprio Paulo de Tarso já nos aconselhara à sua época, ao nos dizer que todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm, porque a consciência já diz o que devemos fazer ou não. Seguindo, então, ele vai trazer a seguinte colocação, Emmanuel: isso, todavia, não justifica o choro estanque. Ou seja, não adianta querer se arrepender, se lastimar, ficar no azedume, na reclamação, na lamentação. Porque, como diz o velho e bom ditado, não se pode chorar pelo leite derramado. Derramou, acabou, não vai voltar ao copo. É preciso o arrependimento, ele é válido e necessário. E é preciso que haja para tomar consciência do equívoco cometido. Mas é preciso refazer a ação, voltando a ela para desfazer os equívocos cometidos. E, em particular, quando isso se dá trazendo consequências dolorosas para terceiros. Porque enquanto o acidente, enquanto o estrago é apenas conosco mesmo, menos mal. Assumimos por nós mesmos. Mas quando interfere no outro, torna-se duplamente culpável ou responsável. E aqui me vem à mente um exemplo muito comum que nós vemos muitas vezes nas grandes cidades, a exemplo de São Paulo, a exemplo de Salvador, que quando há um acidente no trânsito, quando o motorista imprudentemente, pela velocidade, pelo uso do celular, pela falta de atenção no trânsito, ele bate o carro,
e ele bate apenas com ele mesmo, sem ferir outros ou outros carros, menos mal. O prejuízo ele arca sozinho. Mas quando isso mesmo acontece, que envolve terceiros, outras vidas e outros carros, é duplamente maior o prejuízo. Porque além de consertar o dele próprio, vai precisar consertar do outro. E quase sempre acontece nessa esfera. A gente nunca bate o carro sozinho. O estrago é sempre duplo, o que traz uma maior preocupação e despesa. Assim também acontece no quesito da consciência do dever perante as ações perpetradas. Seja consciente, seja ainda inconscientemente. Mas seguindo, ele ainda vai dizer, são 14 slides, estamos na metade. Motorista sensato, olha o exemplo que Emmanuel traz. E o exemplo que eu trouxe me veio nesse momento à mente. Eu não copiei, juro. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele. É algo que se assemelha. Deu problema no carro no meio da estrada, principalmente em um trânsito cheio, como é o de São Paulo, como é em Salvador. Você não sai do carro e larga o carro lá à toa. Você vai procurar um local onde colocar o carro. Em um acostamento, em um estacionamento, em cima de um passeio. A gente quer liberar o outro, né? Assim, porque senão isso iria depor contra o próprio motorista, que seria chamado de irresponsável, que seria chamado de imprudente, de desleixado, e ocorrendo ainda algum daqueles acidentes citados, ele ficaria também corresponsável pela ação. Tanto é que hoje, de acordo com a lei do trânsito, quando há uma batida entre dois carros, a primeira coisa que se faz é liberar a pista para que outros acidentes não ocorram. Antigamente esperava-se um carro ligado aqui chama-se Trans Salvador, não sei aí em São Paulo. A Trans Salvador para poder averiguar, para ver quem é o responsável. Só depois é que tirava o carro. Hoje é diferente. Então ele vai dizer, só como reforço, o motorista sensato não larga um carro atravancando a pista porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele. E quantas vezes na vida, na experiência encarnatória, nós assim o fazemos? Deixamos o nosso veículo físico de forma desleixada no trânsito da vida. Deixamos que as outras pessoas resolvam uma problemática que é nossa, que nós a construímos. E quantas vezes somos chamados também de responsáveis, de culpados, não tanto pelo que fizemos, mas pelas consequências advindas pelo que aconteceu por conta da nossa irresponsabilidade. Não são poucas vezes que somos chamados pela justiça dos homens para justificarmos ou sermos penalizados por conta de uma conduta irresponsável, que se não as tivéssemos, não teríamos sido acusados de culpado ou de criminoso. E ele então, baseado nessa linha de raciocínio, ele segue dizendo: é possível tenhamos estado em treva até ontem
E nesse ponto, voltando aqui um pouquinho, cada qual deve fazer essa averiguação, essa medição. Até que ponto é possível que estejamos ou que estivemos em trevas até ontem, se é que ainda não nos encontramos até hoje? E aí entra a necessidade de uma autoavaliação. Onde eu estou colocando o meu candeeiro? Debaixo ou em cima do velador? Como é que está o meu mundo interno, o meu estado, a minha alma? A gente precisa parar para que esse clarão da verdade, trazida por Emmanuel, possa clarear o nosso mundo interior. E aí eu me lembro da questão 630 do Livro dos Espíritos, quando 621, perdão. Quando Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus no homem? E a resposta todos a conhecem: na consciência. Essa consciência que clareia a nossa realidade interior. Mas, para tanto, é preciso um autoconhecimento de nós mesmos. Uma investigação sincera para fazermos frente à nossa atual realidade e avançarmos. Então, no texto ainda ele vai dizer: provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. E muitas vezes foram elas que nos trouxeram a luz da consciência. Nós fizemos recentemente, e vocês podem encontrar no canal, no YouTube do Roteiro Espírita, que é o canal que nós administramos e que nós postamos as nossas lives, a exemplo desta, e que tem uma que chama-se Às vezes é preciso que doa como nunca, para nunca mais doer. É muito interessante essa live, porque nós vamos trabalhar exatamente a questão da dor quando chega na nossa vida, de uma forma, às vezes, superlata, para que aquela experiência dolorosa, como nunca havia acontecido, aconteça, para que ela não volte nunca mais a ser vivenciada por nós. Porque fica imprimida na memória espiritual. É que nem um menino que teimosamente, apesar do aconselhamento dos pais, bota o dedo na tomada. E o que acontece? Ele toma um choque. E o choque, às vezes, é tão forte para ele que ele um dia depois, ou futuramente, quando for colocar ou querer colocar o dedo na tomada, ele vai se lembrar daquela experiência que ele causou dor, sofrimento. E tantas outras que no nosso estágio de humanidade nós já as vivenciamos e hoje já não as queremos mais para nós. Então ele vai dizer exatamente isso, que muito provavelmente essas quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas, passadas, e que estão guardadas na nossa memória espiritual. Seguindo ainda, ele vai dizer: achávamos-nos, contudo, na condição de viajor que jornadeia circulando de sombra, ou circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem um precioso discernimento. E aqui é um ponto interessante nós percebermos, refletirmos, em que pese que ainda hoje encontramos criaturas, senão nós mesmas, nesta condição, jornadeando em círculos de sombra. Porquanto teimosamente nós insistimos no erro, no equívoco, na queda, nos enganos, para disfarçar uma realidade interna do que Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, nos fala de uma vida vazia, de uma existência
existencial, uma existência ótimo, de uma experiência existencial vazia. O vazio existencial nos leva muitas vezes a fazer escolhas que mais tarde nós nos arrependemos, ainda que a consciência diga não vá, não faça. Você vai se dar mal. Observe quantos já fizeram e vejam resultados. E a gente diz, não, mas eu não sou eles, eu sou melhor, Deus está comigo, vai dar certo. Eu tenho fé, eu me preparei. Então vá, então faça. E que Deus te abençoe. Mas o bom senso, a lógica, os resultados da medição, que ele começa na mensagem, está dizendo que a maioria, quase que a totalidade, se equivocaram, erraram, não acertaram a questão. E provavelmente, por ser também um desses despreparado, tenderá também a errar. E o erro, inevitavelmente, vai convidá-lo ao reajuste com a lei. Porque Jesus disse, não sairás de lá até que pagues o último centimo. Mas seguindo ainda, ele vai dizer para a gente entrar nos finalmente. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, ainda que nem sempre isso aconteça, é verdade. Fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações, que complicam e desajustam, ao invés de simplificar e auxiliar. Olhem a profundidade dessa mensagem, só desse parágrafo. Não estou nem falando dela toda. E aí eu peço licença para a repetição. Vou até deixar ela completa. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações, que complicam e desajustam, ao invés de auxiliar, simplificar a nossa vida. E aí que eu me lembrei daquela propaganda que diz assim, não complique, descomplique. Mais ou menos assim, né? Esse ano a gente vai tentar descomplicar a vida. Normalmente acontece no início do ano. Ou seja, vamos tornar as coisas mais simples, menos queixosa. Saiamos do ponto da reclamação, da lamentação, da inquietação, da impaciência, da ansiedade. Não justifique o comportamento equivocado por conta dos 2 anos da pandemia, por conta dessa ou daquela enfermidade, por conta do desemprego, por conta da falta disso e daquilo. Porque ainda que eles possam estimular o comportamento, mas eles não originam o comportamento. Porque o padrão está em mim. Isso não quer dizer, claro, pelo nosso estágio evolutivo, que a gente não sinta, que a gente não reclame, que a gente não se chateie, que a gente não se esperneie. Claro, é humano. Mas olha que nós temos, a partir de Jesus, uma nova forma de pensar, uma nova lógica de viver. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não junteis tesouros na terra, porque os ladrões roubam e as ferrugens consomem.
esforçai-vos por juntar os tesouros do céu, porque os ladrões não roubam e as ferrugem não consomem. Porque não vai estimular no outro a inveja, o desejo de usurpar, de roubar. E o que a gente faz na existência? Tudo que não deveríamos, sabendo que não deveríamos. E quando vem as consequências da perda, do sofrimento, da doença, da prova difícil, a gente se queixa de Deus ou tenta barganhar com Ele, pedindo uma nova oportunidade. Mas Deus deu tantas para nós que a gente não soube validar e agora não tem mais. Perdeu o direito de escolher, porque foi tão forte ou tão equivocada a escolha que teve um impacto muito forte no cômputo geral daquela encarnação. Vai precisar dar uma parada para poder aprender, para reajustar, para não precisar mais voltar, como disse o próprio Jesus, a pecar. Mulher, vai e não peques mais. De lá para cá, o ensinamento já passou 2 milênios. E ainda hoje, 2 milênios depois, continuamos a pecar. Cada qual na sua esfera, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E quase sempre o meu coração está no lugar onde não deveria estar, porque esse tesouro vai o quê? Assambarcar em mim aquilo que eu tenho de essência divina e de melhor, e que já poderia estar colocando a serviço de mim mesmo, do próximo e de Deus. Encerrando, ele vai dizer, parece-me que é a penúltima, assevera Paulo refletidamente, porque noutro tempo ereis trevas, vivia em trevas, mas agora sois a luz do Senhor, porque o clarão da verdade chegou para aqueles homens. A mensagem de Jesus ali está para guiá-los para uma nova terra, a terra de Canaã, a terra prometida, o mundo de regeneração, o reino de Deus, seja lá o nome que a gente queira dar. Porque Jesus trouxe uma nova lógica de viver, uma nova fórmula de estar. Até porque ele também nos disse, esteja no mundo sem ser do mundo. A gente continua no mundo, esquecidos que não somos do mundo. Ou como já disse alguém, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. E é o que mais acontece entre nós religiosos e espíritas. Mas nós somos seres espirituais transitoriamente vivendo uma experiência humana, transitória, passageira. Mas a gente não quer aceitar isso. Então a gente se acumula de muitas e muitas coisas e apaga a pouca luz que já temos. Por isso vivemos em trevas, na sombra, em depressão, angustiados, sobrecarregados, insatisfeitos, temerosos, desencorajados, descrentes, infelizes. Ponto. Então vai dizer Paulo, como reforço, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E Jesus, concorrendo com essa fala de Paulo, ele já tinha dito, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Todo aquele que quiser me seguir, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga.
Tome da tua charrua e não olhe para trás. Olha quantas advertências Jesus nos propôs para aqueles ditos filhos da luz, como deveríamos andar. Se alguém te convida a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Se alguém lhe bate em uma face, apresenta a outra. Se alguém tomar a tua túnica, dê também a capa. E nós estamos fazendo o quê? Deixa eu fechar por conta do tempo. Então ele vai encerrar dizendo, Emmanuel, última tela. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro. Mas todos nós, presentemente transformados ao caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Vamos repetir para a gente fixar e encerrar o trabalho de hoje? Vejamos. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro. Mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Ou seja, só não viveremos a partir de então sob a régia, sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, se não quisermos. Ou como propôs Jesus naquele diálogo memorável com os fariseus, na passagem do homem de bem. Depois de finalizar, ele questiona, na tua opinião, quem é o teu próximo? E ele diz, aquele que teve compaixão. Vai tu, é o ensinamento final, e faz o mesmo. Entremos na era da luz, porque ela já começou há mais de 2000 anos. E o convite aí está expresso para todos nós, que nos dizemos seguidores do Cristo. Fica o convite para que sejamos esses novos caminheiros, esses novos tarefeiros, esses novos trabalhadores da última hora, para que a luz resplandeça definitivamente entre nós. Mas, para tanto, é preciso que nós acendamos a nossa luz interior. Brilhemos a nossa luz e nos reconheçamos filhos de Deus, para que tudo mais que precisarmos venha por acréscimo. Fique então aí a dica para nós hoje. Somente hoje, nessa sexta-feira do dia 19/8 de 2022. Seja para vocês os paulistas do Centro Espírita Antônio Oliveira, seja para nós aqui do canal Roteiro Espírita em Salvador, Bahia. Beleza? Então tá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado pela presença, pela companhia. Que bom estar de volta aqui com vocês. Já tivemos a oportunidade de outras oportunidades estarmos e voltar é sempre uma alegria para nós. Vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos de novo juntos, refletindo com Emmanuel e Chico Xavier a respeito desse clarão da verdade. Lembrando sempre o que disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é outra senão os ensinos de Jesus, visto ter dito ele também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Vamos orar? Então tá.
Senhor Jesus, amigo incondicional de todos nós, abençoa-nos, fortalece-nos, para que consigamos vencer em nós as sombras que ainda existem e que nos obnubila a visão da realidade espiritual que somos todos. Abençoa esta casa, o Antônio Oliveira, dando aos seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores a luz da consciência, a paz e a harmonia na execução das suas atividades nobres, esposadas nos ensinos da doutrina. Abençoa os companheiros aqui presentes na live, aqueles que virão e os que nunca virão. Que esta energia de amor e de paz possa chegar a todos, bem como a humanidade terrena, tão carente e necessitada ainda desta luz da verdade, que liberta as almas das suas prisões interiores. E que pese tantas religiões e tantos seguidores do Cristo. Que sejamos exemplos, não pela palavra, mas pela conduta e o comportamento. Abençoa a nós outros aqui da cidade do Salvador e de outras tantas cidades que nos acompanham, para que essa energia de paz chegue até nós. E assim, te pedimos a permissão para encerrar o nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Sendo assim, amigos, obrigado a todos, até uma oportunidade, e fica aí então o convite também para que vocês conheçam e se inscrevam no nosso canal Roteiro Espírita, para juntos aumentarmos essa corrente de divulgadores da mensagem do Cristo através da doutrina espírita. A todos, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado.